nós vamos começar uma nova série do cinema em antropologia e que a gente espera que seja mais dinâmica e também para trabalhar com os novos realizadores, novos antropólogos que estão aí e os antigos também que continuam. Então, essa nova série do cinema em antropologia, nós vamos propor que muitos sejam os entrevistadores e muitos sejam os entrevistados, né? Então a gente vai começar o primeiro programa ou o primeiro filme da nossa nova série, justamente chamando o Marcos Albuquerque, meu colega da Inarra, que além de conhecer bastante o trabalho do Rafael, é um amigo e pode conversar mais sobre os bastidores do seu trabalho. E será um prazer, então, ter o Marcos agora entrando na série Cinema e Antropologia e para entrevistar o Rafael, que já foi entrevistado na primeira série, com Morada das Águas, né? Então, está chegando agora com um novo trabalho que o Marcos vai apresentar para a gente e a gente agradece o Rafael por ser, assim, quem está iniciando essa nova fase. Muito obrigada. Então, estou aqui com o Rafael. A gente vai fazer um bate-papo sobre o filme dele premiado no Prêmio PRVG 2012 e no Festival de Filme Etnográfico Theo Brandão de 2011, que é Os Seres da Mata e Sua Vida como Pessoas. Então, Rafael, como é que surgiu a ideia de fazer o filme? Bom, em primeiro lugar, assim, foi um filme que não era um projeto meu, era uma demanda que surgiu. Em 2010, a gente participou de um edital da Prefeitura de Porto Alegre, da Secretaria de Direitos Humanos, e era uma proposta, um projeto já de mais tempo que a Prefeitura tinha com grupos indígenas na cidade. E esse projeto tinha uma ideia de investir no artesanato, na cultura material, na arte indígena, né? Como uma estratégia política de inserir a presença indígena na cidade. Então foi feito um edital para produzir um filme, no caso com os Guarani, e também com os Caingangue. Ambos têm várias aldeias na cidade de Porto Alegre. E ao mesmo tempo a estratégia era formar também exposições em museus da cidade, também afirmar muito a presença desses grupos indígenas nos mercados de arte da cidade. Então a primeira coisa que daria para dizer é que o filme ele é como a gente diria na antropologia, uma situação de perícia, assim, né? Foi uma chamada para que antropólogos pudessem fazer esse documentário. E no caso, principalmente com os Guarani, né, ele acaba sendo um filme que tem uma circulação bem maior do que essa demanda inicial, né? Os Seres da Mata e Sua Vida como Pessoas. Mas é assim que ele surge, como uma proposta de um filme para ser distribuído em escolas indígenas também, instituições culturais, né? E o filme, pela experiência que a gente teve, como ele ficou muito legal mesmo, em termos da sua... Ele cumpre realmente o seu objetivo, ele acabou tendo uma repercussão bem mais ampla do que isso, né? Então a gente teve várias reuniões iniciais com as lideranças indígenas que apresentaram as suas sugestões e as suas demandas também do que deveria aparecer no filme, o que não deveria. Então teve um processo muito legal, colaborativo de ajustar esse argumento, esse roteiro do filme a partir dessa primeira situação, né? Você, depois do filme, ao longo do tempo, você criou uma relação de amizade, de cooperação com o Verá, né? Que era o cacique, então, na época, né? No caso dos Seres da Mata, né, e Sua Vida como Pessoas, então o Verá Potã, que aparece no filme, era o cacique na aldeia do Cantagalo, né? E o Verá já vinha participando de outros projetos culturais, né? Ele já tinha produzido um CD com um projeto de cultura imaterial com o IFAM, com uma outra antropóloga, com a Marília Stein. Então ele já era uma pessoa bem conhecida em termos de realmente fazer esse papel de mediação, né, de tradução. E ele atua na equipe de realização do filme, então, tanto como roteirista quanto como tradutor, né? Então toda a parte do filme é todo falado em Biá, né, em Guarani.
E algumas partes só em português de introdução, assim, do tema, né? E toda essa tradução a gente fez junto com o Verá, com o que ele chama de tradução cultural, né? Então foi uma relação muito legal, assim, de realmente de estar presente na aldeia em vários momentos, de também estar em contato com o Verá e de estar nesse, como ele diz mesmo, nesses dois mundos, né? Na cidade e na aldeia. Então ele foi uma pessoa muito importante mesmo e evidentemente ele tem uma agência muito grande no filme, né? Porque justamente é um projeto dele, né? Essa câmera aí vai funcionar como um olho e ao mesmo tempo o ouvido de todos que estão atrás dessa câmera, né? Então ela vai ser uma criança que vai estar escutando a fala dos meus avós depois. Eu acho que é isso que é importante para nós. E você até então não tinha trabalhado com povos indígenas, não é? Eu já tinha tido algumas experiências assim de documentário, mais de edição, com Caingangue, mas não é uma experiência densa como essa, né? E foi muito importante assim de ter não é um trabalho técnico simplesmente, né? O Luiz Fernando Caldas Fagundes é um cientista social que trabalha na prefeitura. Ele já tinha uma relação bem mais longa com os guaranis, né, e principalmente com o Verá, então também teve um papel importante dele nesse diálogo, né? Mas teve toda uma postura da equipe de aproximação e de submeter as condições de realização do filme ao cotidiano da aldeia, porque o que é central no filme, né, e que é o que mais surpreende nele, que não é um filme sobre artesanato simplesmente, ou sobre técnica material, mas ele propõe uma relação entre as narrativas, né, míticas que os velhos contam, no caso é o Caraí, né, que seria o pajé, no caso, entre os Guarani, né, o Marcolino, que é também o avô do Verá, e a sua avó, a Cunhã Caraí Florentina. Ambos têm, né, um papel importante na comunidade e que não costumam assim, né, ter esse contato com os pesquisadores, né? Então o Verá também faz essa mediação, eles contam as histórias para ele e a gente, claro, está participando, teve toda uma conversa inicial, uma negociação em termos do objetivo desse filme, né? E eles também concordaram com algo que não é muito comum, de fazer circular certas histórias para fora, né, do grupo, né? Então acho que também teve uma agência do filme mesmo de provocar essa situação, né? Porque as pessoas que assistem, às vezes, elas têm a impressão um pouco desinformada de que aqueles eventos são triviais do cotidiano, mas na verdade tem toda uma região de segredo ali, tem toda a cosmologia, a mitologia está inserida naquele trabalho manual ali, sim, né? Então fico imaginando se teve um acordo em que, se você tiver que cortar coisas, em que ponto o nível daquele discurso, daquela conversa, ela teve que ser editada para que coisas não saíssem para fora, assim. Olha, eu acho que esse é o trabalho de tradução mesmo, né, Marcos? Porque, por exemplo, o nome do filme em Guarani, eu não vou saber dizer direito aqui, eu aprendi algumas coisas, né, mas ele significa aqueles que são como nós, falando dos animais, né? Ou seja, os animais são parentes que um dia se transformaram, né, nesse ser, que são os seres da mata, como eles falam também, a partir de um comportamento, né? Então isso envolve toda uma questão da mitologia guarani e outros aspectos, né, dessa relação entre humanos e animais, e que de alguma forma envolve alguns segredos também que não era o tema do filme, né? O filme falava muito mais assim de que a pessoa que faz aquela escultura, ela precisa ouvir as histórias e entender qual é a forma, né, desses bichinhos que eles produzem, né? O filme é sobre as esculturas em madeira, que são pirogravadas com fogo, mas que representam, né, ou que apresentam esses seres, né? Então tem muito essa forma e essa forma de agir que esses seres têm, né? Os pássaros com seu canto, os que roubam o milho do vizinho, né, da horta do vizinho, o papagaio que fala como as pessoas, e isso envolve outras coisas do cotidiano, né? Questões de saúde, que não era o foco do filme, né? Então teve muito esse cuidado, assim, né? Então muitas das traduções envolvem isso também, né? O que era relevante, nesse sentido, coisas que a gente gravou não entraram no filme,
porque entrava mais também na história pessoal dos velhos, né? Dessas histórias que eles mesmos tinham, de onde moraram, coisas que eles viveram, né? Porque uma coisa que é interessante é que as pessoas normalmente compram essas esculturas nos centros das cidades e tal, com uma coisa estética, e muitas vezes elas não têm a vontade, ou nem percebem que elas estão, na verdade, comprando uma coisa que tem uma história, né? Uma história ancestral e tal. Então o filme tem esse trabalho pedagógico também, porque ele informa os bastidores da construção daquelas peças, né? Você teve algum feedback, assim, depois dos órgãos públicos da prefeitura, ou mesmo dos indígenas, que se as pessoas começaram a questionar isso, nesse sentido, teve algum retorno? Olha, eu acho que o retorno tem muito a ver com esse projeto mais amplo que eu falei, né? Ou seja, o filme foi exibido em vários espaços da cidade, mas foi montada toda uma exposição em parceria com o Museu do Índio, no Museu da Universidade, onde essas peças que são produzidas, do artesanato, foram exibidas também, né? Assim como fotografias que o próprio Virapotã fez em parceria com outro fotógrafo, ou seja, houve uma certa ampliação, assim, que eu acho que o que é central com os Guarani é uma importância política do jeito deles apresentarem a sua arte, né? Ou seja, eles vendem, por exemplo, lá numa feira de artesanato que a prefeitura padroniza com estandes, né? E com aquele padrão Visa, né? E os Guarani sentam no chão, colocam as coisas no chão, levam pouca coisa, né? Levam as crianças junto, ou seja, às vezes é confundido com a exploração das crianças, ou com, sabe, enfim, com uma série de preconceitos, né? Então o filme defende muito que tem uma arte nisso também, né? E que não é à toa que eles fazem desse jeito, né? E eu acho também que mesmo para nós antropólogos, né, a gente tende a achar que, né, esse artesanato seria um tema menor, pensando na arte indígena, né, no cotidiano como algo mais assim, mais profundo, né, e na verdade o filme mostra que isso não está separado, né, que tem realmente uma conexão tanto com a mitologia quanto com a relação social entre os parentes, os homens, as mulheres, né, que também está presente nesse artesanato que a gente compra ali como se fosse uma coisa, né, para turista, para quem não conhece. Mas com os Guarani tem uma coisa da tecnologia do encantamento, né, como fala o Alfred Gellman, de saber conquistar o olhar, de saber domesticar, né, o olhar da pessoa que se interessa por aquilo, né. Então o filme aposta nisso também, né. Uma coisa que chama a atenção, eu acho que pelo conteúdo do filme, mas também pelo formato, eu imagino, tem a força do filme, né? O prêmio do PRVG e outros espaços em que o filme circula, porque ele tem uma forma de narrativa muito delicada, né? E ao mesmo tempo não é lenta, não é cansativa, mas é delicada, né? Então as pessoas dizem, ele tem um tempo guarani, né? Que é muito comum nos guaraniólogos, né? Sim. Tem um tempo guarani e tal. Tem então aquela narrativa na fogueira, né? Com aquele jeito dos mais idosos narrarem as coisas e depois as pessoas fabricando os objetos, né? Porque muita coisa recorrente nos Guarani é a contação de mitos e por outro lado a exploração desse mercado nos centros das cidades, né? E o teu filme faz uma ponte entre as duas coisas, que torna essa junção, mostra que ela não é ambígua, que ela é bem orgânica, e o filme tem essa organicidade, né? Sim. E aí você falou que uma equipe, né? Aí assim eu queria saber quantos eram os membros dessa equipe, e como é que você conseguiu acessar essa delicadeza assim desse encontro assim? Olha, Marcos, a equipe, né? A gente tinha o Luiz Fernando Caldas Fagundes, que eu já falei, que era o cientista social da prefeitura, que ia com a gente a campo, que fazia esses contatos também, que fez a produção, né? Junto com a Annelise Guterres também, que é uma antropóloga que fez esse trabalho também, dos contatos, de marcar as gravações, de preparar tudo para que a gente fosse gravar, né? E aí tem também a Inara, fez a assistência de produção também, nesse sentido.
Enfim, a gente, né, ia para passar o dia na aldeia, levava comida, participava de outras coisas também. Isso tinha toda uma logística, né? Aham. E tinha esse cuidado, assim, de não submeter o cotidiano deles à situação de gravação. Então tinha uma coisa muito de estar preparado para o que ia acontecer lá. E aí teve o papel da Viviane Vedana, né, que fez o som do filme, que eu diria que é o central nessa ideia do tempo guarani, né? Ou seja, para os Guarani o mundo foi criado com sons, né? Os sons é que começam a história toda, né? E os próprios seres da mata são transformados a partir também de expressões sonoras, né? Então, essa ideia do tempo é muito essa necessidade de ter tempo de escutar o barulho do fogo, né? Desse silêncio que antecede a palavra, que você tem... o começo das gravações era um silêncio que a gente ficava ali esperando para ver o que ia acontecer, né? Meia hora ali, esperando, até que a situação se montou, né? Quando a gente chegou para gravar, por exemplo, as histórias, a gente chegou super cedo lá, sei lá, 6 da manhã, 5 da manhã, os velhos ainda estavam na OPAN, que é a casa cerimonial, e eles demoraram ali para sentar ali fora, aí tem que tomar o chimarrão, aí tem que contar os sonhos, e dependendo dos sonhos eles podem indicar que não é bom fazer o filme naquele dia, né, ou que é necessária uma viagem para algum lugar, ou enfim, tem toda uma questão de como é que se começa o dia. Né, e o filme respeitou isso, né, a gente foi lá começar o dia com eles e as coisas foram, em outros dias também de gravação, no mesmo sentido, né. Então esse tempo, ele é muito a proposta do filme, né, de ter pequenas ações de construção dos artesanatos, né, ou dos colares, né, dos bichinhos, mas que também envolve outras coisas, né, como o petanguá, que é o cachimbo que se fuma, está em volta da fogueira, a fumaça, né, até hoje o meu equipamento acho que tem cheiro de fumaça. Né, enfim, é uma coisa da gente se submeter ao tempo deles, a estética que está ali, né, ao invés de dirigir. Né. Tem assim, uma última pergunta, mas talvez mais complicada, né? Tem toda uma linha de pessoas que começam a perceber ou tentar indicar nesse sentido, por exemplo, o trabalho do Ariel Ortega, de que é um cinema tipicamente guarani, que é possível falar com imagens que tem um tempo, que tenha um formato, né? E os filmes esse teu filme, ele tem uma linguagem dessa questão do tempo e desse encontro que me parece um pouco que tem a ver com esse formato, assim. Você percebe isso? Você acha que é possível pensar uma imagem com o tempo guarani nesse sentido, assim? Olha, eu acho que daria para pensar, sim, se a gente seguir, por exemplo, a própria forma dos cantos, né, Guarani tem todo um ritmo já dado, né? A forma de contar as histórias também tem um ritmo mesmo, né? Tem essa necessidade do silêncio, né, da história que vai sendo contada aos poucos, não tem já tem uma estética colocada aí, né? Acho que para os Guarani a questão da beleza, né, dessa leveza, ela é fundamental, assim, isso não é e isso é muito cuidado, assim, não é uma coisa simples, assim, né? Eles ao mesmo tempo têm toda uma produção do corpo, por exemplo, para que se seja leve, ágil, né, sutil, o jeito de falar vai no mesmo sentido, então realmente acho que é possível fazer outro cinema. Quando a gente apresentou esse filme, por exemplo, na mostra do Leme, o Fábio Moura estava lá, ele trabalha com o Guarani Kaiowá, e ele falou, olha, se vocês fizessem um filme sobre as histórias terríveis, né, dos seres que colocam medo nos Guarani na mata, seria outro filme, né? E a gente já começa a ver algumas experiências com isso, com a história do Jepotá, por exemplo, né, de alguém que pode virar uma onça, né? Então é possível que outras narrativas talvez coloquem outros ritmos, né? Não sei. Tem um espaço aberto aí, né? Então convido a todos para assistir o filme e aí depois dar o feedback pra gente aqui. Tá bom. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Valeu.